Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja sobre vocês, que estão ligados nestes canais aqui também. Eu sempre falo, eu estou no YouTube, Facebook e WhatsApp. Vamos aqui na palavra. Vamos na palavra nessa tarde. Lucas capítulo 17, resumo do capítulo. Jesus passa a transmitir orientações, em particular, a seus discípulos. Essas instruções estão associadas às preocupações com atitudes que devem ser desenvolvidas no interior da comunidade de crente. Qualquer coisa que leve alguém a pecar deve ser evitada. 17:1-2. Os pecados na comunidade devem ser enfrentados, confessados e perdoados. Versículo 3:10. Em seguida, a cura dos 10 leprosos. Destaca o princípio do louvor e de ação de graças. Versículo 11-19. A questão levantada pelos fariseus para o vindouro reino de Jeová estimula a instrução de Cristo aos discípulos de esperarem firmemente por sua volta. Versículo 20-37. Os ensinamentos também servem para nós, pois precisamos proteger as nossas igrejas contra os motivos do pecado, encorajar a confissão, o perdão, a generosidade, o compromisso firme de servir a Jeová, enquanto esperamos pela volta do Senhor. Versículo-chave 17:10. O papel do servo. A aplicação pessoal: obedecer a Jesus é o mínimo que podemos fazer. Conceito-chave: arrependimento. P780. Fé. P35. Obediência. P807. Fariseus. P625. Reino. PP380-443. Destaque: o que leva a pessoa a pecar. 17:1. É bem provável que Jesus está se referindo à atitude cínica e secular dos fariseus, ilustrado no relato de Lucas, nas parábolas de Cristo sobre a riqueza, no capítulo 16. O material que Lucas fornece pode muito bem ser exatamente o antídoto de que precisamos, de que necessitamos. É isso mesmo, precisamos e necessitamos a mesma coisa. O antídoto de que necessitamos ou precisamos a mesma coisa. Não errei em nada aqui. Confrontar o pecado. 17:3. Não é espiritual deixar-se defraudar por outros cristãos. É popular e soa espiritual. Promover um perdão passivo. Jesus, no entanto, coloca o perdão numa perspectiva muito diferente ao declarar: 1. Confrontar censurando a pessoa que pecou contra você. 2. Diante disso, ele deve confessar seu pecado e se arrepender. 3. Somente se ele se arrepender é que devemos perdoá-lo. Porque para levar à reconciliação, o perdão deve ser recebido e estendido. Se a outra pessoa não estiver disposta a reconhecer sua falta, não receberá nosso perdão. Devemos estar sempre dispostos a perdoar. 17:4. Todavia, não podemos dizer: eu ou a perdoei, até que repreendemos o pecado e a pessoa que pecou contra nós tenha se arrependido. A reação dos apóstolos. 17:5-10. Os discípulos puderam perceber o quanto era difícil aceitar a responsabilidade da repreensão, obter o arrependimento e estender o perdão sem limite. Por isso pediram por mais fé. A resposta de Jesus pode ser parafraseada assim: a fé é ótima para mover montanhas, mas eu lhes disse que devem confrontar e perdoar. A história do servo reforça este último tema. A tarefa de um servo é obedecer ao seu patrão. Se Jesus é o Senhor, somos responsáveis por fazer o que ele nos diz. Jesus pede a seus seguidores que confrontem, se arrependam e perdoem. Essas práticas devem fazer parte do estilo de vida da comunidade da fé. Quantas vezes clamamos por mais fé, quando tudo que é preciso é obedecermos ao comando de nosso Senhor? Exatamente, é isso aí, ó. Somente um voltou. 17:19. A fé curou não somente o leproso que voltou para agradecer, mas também os outros 9 que apelaram a Jesus por piedade, mas se foram. O que nos move a que permanecemos próximos a Jesus, que força essa que nos impulsiona em direção a essa obediência que Jesus considera tão crítica, um espírito de louvor e de gratidão
que nos mantém cientes de tudo que Jesus fez para nos curar da doença mortal do pecado. Tá vendo, meu irmão? Por isso que aqui não aceita pessoas que só querem bênção, que só querem vitórias, que só querem vitória, mas não querem salvação, não quer Jesus. Só quer que o problema delas sejam resolvidos, mas não querem Jesus Cristo, mas não querem o Criador. Entendeu? Não querem o Criador. Tá entendendo por que esse ministério aqui não gosta de pessoa que só... Porque tem pessoa que só quer o pão, ó. Ela só quer o pão. Mas não quer o dono do pão. Ela só quer o pão. Tá entendendo agora? As pessoas só querem o pão. Ela não quer o dono do pão. Tá entendendo? Agora esse pão que tá na minha mão aqui. Para eu ganhar esses pães, igual esses pães que estão aqui, para eu ganhar esses pães, eu lutei. Eu lutei junto com Jesus Cristo. Eu não lutei sem Jesus. Por isso que os pães, a sacola de pães estão aqui, né? E olha como é que Jesus me abençoou. E eu ganhei esses pães ainda. Por que eu ganhei esses pães? Porque eu sou fiel com o dono do pão, com o dono das coisas, que é Jesus Cristo e que é Jeová e que é o Espírito Santo. Então muitas pessoas só querem o pão, não quer o dono do pão. Entendeu? Por isso que essa igreja aqui não ora para pessoas que só querem bênção. Ela somente um voltou para agradecer a Jesus Cristo. Somente um. Por isso que eu falo. Na volta de Cristo não vai entrar milhares lá em cima não, meu irmão. Só vai entrar escolhido mesmo. Só vai entrar que lembra de agradecer, ó. Recebeu a cura e lembrou de agradecer. Por isso que essa igreja aqui não aceita pessoas que só querem bênção, que só querem vitória, mas não quer a salvação e não quer a vida eterna e não quer o dono de todas as coisas, o dono da prata e do ouro, que é Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo. E não quer obedecer o pastor. Entendeu? Igual a palavra falou ali, ó. O que nos move a que permanecemos próximo a Jesus, que força é essa que nos impulsiona em direção a essa obediência que Jesus considera tão crítica? Um espírito de louvor e de gratidão que nos mantém cientes de tudo que Jesus fez para nós. Curar da doença mortal, né? Da doença mortal do pecado. Tá vendo, meu irmão? Então, aqui a gente aprende também que nem todos aqueles que estão com lepra, nem todos aqueles que estão coxos na cadeira de roda, quer dizer, quando recebem a cura, eles não lembram de agradecer a Jesus Cristo, não. Me mesma pessoa que não está na cadeira de roda, aquela pessoa que só querem só bênção, entendeu? Aquelas pessoas que só querem bênção. Ali não está falando só de cadeira de roda, nem aquela pessoa que está com lepra ou outras doenças graves. Está falando de toda aquela pessoa que só vai na igreja para querer bênção, entendeu? Mas não vai lá para Jesus, nem Deus, não, entendeu? Então por isso que essa igreja aqui já saiu fora de muitas pessoas desse tipo aqui, ó. Por causa de quê? Só um que voltou para agradecer a Jesus Cristo na cura lá. Só um samaritano, e esse era estrangeiro. O invisível. 17:20. Os fariseus, segundo os relatos de Lucas 16 sobre a história de Jesus, eram materialistas. O único reino por que se interessavam era o reino a ser estabelecido neste mundo no final da história. Contudo, no decorrer deste século, você e eu experimentaremos o invisível reino espiritual de Jeová. Não devemos procurar os pseudo reinos com que os seres humanos sonham, dizendo: ele aqui, como se Cristo pudesse ser encontrado em suas utopias. Na volta de Cristo, sua presença será visível e indiscutível. Prestou bem atenção nessa palavra aqui? Na volta de Cristo, sua presença será visível e indiscutível. Até lá, porém, devemos nos concentrar no reino oculto estabelecido por Cristo, no íntimo do coração dos crentes. Tá vendo? Jesus olha para os crentes, é os crentes fiéis. Por isso que eu falo, tem que descer sobre as águas, ficar firme aqui nessa igreja, tem que permanecer aqui, tem que ficar firme aqui. Tá vendo? Os crentes, vai buscar os crentes verdadeiros, igual eu que os verdadeiros. Entendeu? Que não se vende, que não se corrompe, que não se troca, não troca o nome dele, não troca o nome do Pai, não troca o nome de Jeová, não troca o nome
de Jesus Cristo, não troca o nome do Messias, não troca o nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não troca o nome do Espírito Santo, não troca a pomba branca por nada, que é fogo, não troca por nada desse mundo, e não troca a igreja por nada também, e não troca a palavra por nada, e não troca o louvor por nada, e não troca os ensinamentos por nada. Ele vai buscar só isso. Vamos lá, Cristo voltará como uma revelação, 17:30. No grego, a palavra para revelação é apocalipsis. É usada no contexto de uma visível e desvelada realidade do final dos tempos, a ser vista por todos. Cristo invadirá o mundo material, mas quando fizer, primeiramente irá julgar e somente depois é que irá estabelecer aqui seu reino visível. Viu, né? É isso aí, ó. Seu reino visível. Vamos agradecer soberano Jeová, Jesus Cristo, especialmente agradecendo por esse culto nesta tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.